Meu filho tá explodindo, ele grita, ele chora, ele se joga, ele dá um show, ele não tá conseguindo lidar com a raiva, com a frustração, deixa todo mundo de cabelo em pé. O que é que eu faço? Dani, me ajuda. Primeira coisa que eu preciso dizer é: a máquina do teu filho, da tua criança, ela ainda tá em construção, ela não veio pronta, ela não está pronta. Ele tá aprendendo ainda a viver nesse mundo, a se entender nesse mundo. Então, eu gosto de usar uma analogia. Imagina que alguém te entrega uma máquina cheia de botões, sem manual de instrução, e pede para você administrar esses botões. Você ainda vai fazer muita coisa errada até aprender o que é cada botão, para que funciona cada coisa ali. O teu filho tá nesse processo ainda, nesse processo de tentar entender essa máquina. E você, responsável, mamãe, papai, vovó, os adultos aí da relação, são um grande manual de instruções dessa vida para ele, professores, né? Então a gente precisa ter um pouquinho de paciência, né? E lembrar que esta criança está em processo de educação e de aprendizagem. Outra coisa importante, existe um meio muito rápido, um atalho para você condicionar o seu filho a parar com esse comportamento, que seria o atalho do medo. Pais e mães que gritam e batem e usam de violência, eles conseguem sim condicionar seus filhos a serem filhos bem quietinhos, bem obedientes, bem bonzinhos, só que isso não significa que vocês estão caminhando para um desenvolvimento saudável. Provavelmente vocês vão ter uma relação bastante disfuncional, bastante adoecida, o desenvolvimento dele vai ser também bastante disfuncional, adoecido, e os sintomas vão aparecer aí, os mais diversos sintomas no decorrer da vida do desenvolvimento. Então esse atalho, esse caminho que funciona assim, mas ele funciona mais como um condicionamento, um adestramento de um pet, do que como um adulto que está querendo desenvolver de forma sadia o cérebro do filho. Então a gente está querendo ir por esse caminho mais inteligente. Essa é a minha proposta aqui com você. Então, número 1, crianças precisam de previsibilidade. Então, no geral, os adultos esquecem disso e avisam as crianças em cima da hora, pegam na surpresa, e aí a criança se desorganiza, se desequilibra. Então, assim, previsibilidade, anota essa palavra. Combina as coisas com antecedência, avisa o horário que vai acontecer, o dia que vai acontecer. Se precisar, desenha, coloca no calendário, avisa como que vão funcionar os combinados. Olha, filho, às 16 horas é a hora que você pode jogar. Quando faltar 10 minutinhos para acabar, a mamãe vai te avisar uma vez. Quando faltar 5, ela vai te avisar 2. Não é chegar e tirar o controle remoto e mandar desligar, porque a criança vai se desorganizar com essa falta de previsão. Na infância, a previsibilidade é um instrumento essencial, assim. Então, se você deseja que o seu filho fique mais organizado, mais equilibrado e pare de ter esses chiliques, esses gritos impulsivos, esses acessos de raiva e tudo mais, comece a avisar com antecedência, faça combinados prévios. Dentro disso, mantenha limites firmes. Se você fez um combinado, se você criou uma regra e de repente, por causa do seu humor, você muda essa regra, uma hora tá valendo, outra hora não tá valendo. Quando a mamãe tá boazinha, ela deixa um pouquinho mais larga, mais frouxa aí. Quando ela tá mais brava, cansada, ela volta a pegar a rédea. Aí isso é imprevisibilidade. A criança nunca sabe direito o que vai acontecer, depende muito do humor dos pais. Então ela para de focar nas regras, nos valores, naquilo que está sendo ensinado, e ela fica de olho no humor do papai e no humor da mamãe. E isso vai dar ruim, tá, gente? Não tem como isso dar certo. Então, se você fez um combinado, você tem uma regra, você, adulto, precisa manter isso muito firme. Então, assim, olha, filho, a gente combinou que celular só nos finais de semana. Eu entendo que você tá triste, que você quer usar, então você valida, acolhe e reconhece as emoções, os sentimentos. Isso é muito importante, mas você mantém a regra, você mantém o combinado, independentemente do seu humor, de como você tá se sentindo. Outra dica importante, antecipe situações de possível frustração. Filho, a gente tá indo para um jogo, é um jogo de competição. Nesses jogos, ou mesmo que não for de competição, uma brincadeira qualquer, tem pessoas que ganham e tem pessoas que perdem. Algumas vezes você vai ganhar, outras você vai perder. Então já vamos conversar aqui. Se você perder, isso provavelmente vai te deixar com raiva, vai te deixar frustrado. O que você pode fazer? Vamos pensar juntos aqui? Como que eu posso te ajudar? Respirar fundo, sair de perto, apertar alguma coisa bem forte. Aí você oferece uma série de estratégias. E aí entra de novo na previsão, a gente já está analisando um cenário, explicando para ele o que pode acontecer e já está deixando aí uma série de estratégias caso ele venha sentir raiva ou frustração. Outra orientação, fiquem de olho nos sinais do corpo. A raiva, a explosão nunca chega do nada, ela vem dando sinais. Então você, adulto, começa a prestar atenção nesses sinais e ensina a criança também. Filho, olha, o seu corpo está ficando mais tenso, você está percebendo que as suas mãozinhas estão ficando apertadas?
Então, a raiva tá chegando, a raiva tá vindo. Vamos fazer alguma coisa antes que a explosão aconteça? Então, você ensina a criança a fazer a leitura do próprio corpo e você, papai e mamãe, fica atento também. Ela é criança, ela precisa da tua ajuda para isso. Ela não vai conseguir fazer isso sozinha por muito tempo. Ela vai precisar do teu suporte. Durante as explosões, menos fala, mais contenção. Durante uma explosão, a sua criança ela só precisa da segurança. Você precisa ali ficar de olho para ver se ela tá segura. Espera o organismo se acalmar, espera o cérebro dela sair do vermelho e voltar pro verde, porque durante um pico de explosão, nada entra, o cérebro se fecha, ele levanta muralhas pro aprendizado. Não adianta você falar nada, você vai gastar saliva, você vai gastar tempo, você vai ficar nervoso. Espera o cérebro se acalmar, você ajuda ela a ficar segura, se coloca ali como um suporte, não vai punir, porque é um momento em que o cérebro está em estado de emergência. Imagina você dentro de um furacão, tentando sobreviver a esse furacão, com medo do que está acontecendo, desequilibrado, e vem alguém muito maior e mais forte e começa a bater no seu corpo. Gente, não faz sentido. Então a única coisa, espera o furacão passar, mantenha um ambiente seguro. Quando terminar, aí sim vem o momento de ensino, de aprendizagem, de conversa calma, clara e objetiva. Nada de sermão longo, porque o cérebro de uma criança não dá conta de sermões muito longos, assim, não dá. A estrutura ali não permite isso, essa fase da vida não permite isso. Então, o ensinamento claro, objetivo. Filho, vamos lembrar o que aconteceu? Vamos lembrar os sinais que o seu corpo deu? Por que você explodiu? Vamos pensar em outras possibilidades? Qual uma forma diferente da gente agir numa situação como essa? Outra coisa, valorize os pequenos avanços, porque eles muitas vezes aparecem e os pais não percebem, não dão valor. Então, se teve um dia que ele conseguiu ter autocontrole, você precisa verbalizar, você precisa valorizar, mostrar para ele que ele conseguiu. Filho, lembra? No ano passado você não conseguia, esse ano você já está conseguindo, você está percebendo os sinais do seu corpo. Ou de repente, do mês passado para trás, você explodia, sei lá, 5 vezes na semana, agora você está explodindo só 2 vezes na semana. Isso é uma vitória, vamos comemorar, vamos valorizar, vamos celebrar, porque essa celebração, essa verbalização, esse reconhecimento é o degrau para ele conseguir pisar, para pular para o próximo degrau de evolução. Ele precisa de você para isso. Criem canais de canalização de energia diários. Criança tem muita energia, então assim, correr, brincar, gastar energia, se divertir, estar com os amigos, quanto mais ela conseguir gastar energia, ainda mais quando são crianças mais motoras, mais verbais, são crianças que precisam desses estímulos. Criem oportunidade. Você deixar uma criança parada o dia inteiro, sem fazer nada, na frente de uma tela, aquela energia toda vai ficar acumulada, vai causar um desconforto dentro dele que ele nem sabe identificar, nem consegue nomear. E aí aquilo pode sair de forma toda desajustada no momento de frustração, no momento de raiva. Então crianças precisam gastar energia, precisam de canais para deixar essa energia ir embora, fluir. Se não dá para descer, se tá chovendo, inventa alguma coisa dentro de casa. Eu sou mãe também, os meus filhos já estão com 19 e 16 anos, eu fiz muito isso durante toda a infância, então não tô falando de um lugar que eu não conheço, de um lugar que eu não vivi. Escolham as batalhas. Toda situação que aparecer, você precisa como adulto parar um pouquinho e se perguntar: eu tô fazendo isso porque existe aí uma oportunidade de ensino e aprendizagem ou porque é a minha necessidade de controle falando? Pais que foram muito oprimidos na infância, né, com pais muito violentos, que apanharam muito, tiveram que se submeter através do medo, no geral eles mantêm toda essa questão aí mal resolvida, mal digerida dentro de si. Quando eles se tornam pais, eles tentam resolver essas questões na relação com os filhos. Então muitas vezes eu percebo que não é nem uma questão de educação e preocupação com a criança, é mais uma questão de eu preciso ter o controle. É como se aquela criança calada, silenciada, tivesse uma oportunidade de ter voz e controle e ela utilizasse isso com um serzinho que é mais frágil do que ela, porque ela não consegue fazer, por exemplo, com o chefe no serviço. Com quem que ela vai conseguir fazer? Normalmente com o ser mais frágil, que é o filho, que é a criança. Então você precisa se perguntar: tô fazendo isso aqui com o meu filho porque precisa mesmo? É uma necessidade? Ou é uma questão minha mal resolvida? O adulto precisa olhar sempre pro seu copinho do estresse. Como tá o meu copinho do estresse? Como foi o meu dia hoje? Como é que tá o meu casamento? Tô mal com meu marido, com a minha esposa? Briguei com meu amigo? Tem questões minhas mal resolvidas, né? Porque adultos mal resolvidos, que não desenvolveram inteligência emocional, eles tendem a despejar raiva nas relações mais vulneráveis. E as crianças percebem tudo isso. As crianças sentem e percebem tudo isso. Então, às vezes, a explosão do teu filho, o descontrole do teu filho, é uma forma dele sinalizar, levantar a bandeirinha vermelha aí na relação de vocês. Ei, alguma injustiça, alguma sobrecarga, coisas aqui acontecendo que não são sobre mim,
né? E ele não sabe identificar, ele é só uma criança, então aquele sofrimento vai entrando, aquela angústia vai entrando, vai virando uma bola de neve e de repente, por uma situação muito bobinha, ele explode, ele se descontrola. E por último, o modelo de comportamento fala mais alto que qualquer outra coisa. Então, acontece muito de aparecer lá no consultório, os pais relatando crianças explosivas, meu filho se descontrola, ele na hora da raiva ele explode, ele não sabe lidar com frustração. E aí eu pergunto, como que você fica numa situação de raiva? Como é que você lida com essa energia grande da raiva? Quando seu filho leva você lá no limite, você tem autocontrole? Você fica equilibrado? Como é que funciona? E no geral os papais falam, não, eu não aguento, eu grito também, aí eu bato, eu me descontrolo. Então, gente, a criança está observando tudo isso. Ela tem uma estrutura do cérebro responsável pelo autocontrole, pelo controle das emoções, que não está pronto ainda, né? Ele precisa de maturação ainda para conseguir fazer tudo isso de um adulto que seja modelo. Se de repente ele observa no cotidiano que papai ou a mamãe, ou os dois, na hora da raiva gritam, jogam coisas e batem, ele vai entender que é assim que as pessoas funcionam na hora da raiva, gente. É muito lógico tudo isso. Então, assim, se você quer que o seu filho tenha maior autocontrole, precisa começar você buscando ajuda para ter maior autocontrole também, porque senão vira uma grande bola de neve, a gente não sai do lugar, você vai pedir socorro para terapia, vai colocar teu filho na terapia e aí as coisas não evoluem, porque você também não evolui. Então vamos lá, vamos seguir um caminho mais estratégico, mais inteligente para poupar a energia de todo mundo aí. Pessoal, em resumo é isso, espero que esse vídeo seja útil para você. Se precisar, volte, faça anotações. É um investimento na sua vida, da sua família, na vida do teu filho. Eu vejo as pessoas investindo tempo em dinheiro e em tantas outras coisas que são mais superficiais, não são úteis assim, e para aquilo que vale mesmo, as pessoas não querem gastar tempo vendo um vídeo longo, não querem gastar tempo trabalhando a educação dos filhos, elas querem um atalho, elas querem um caminho mais rápido, elas querem uma fórmula mágica. Isso não existe, né? Então pega esse vídeo, usa pra tua vida. Você tá lembrando de alguém aí? Tem alguém aí que tem um filho que está precisando de ajuda? Um filho com dificuldade de controlar as emoções na hora da raiva? Então manda um vídeo para essas pessoas. Você conhece um educador que trabalha com crianças que precisa aprender essas estratégias? Conhece uma mamãe e um papai que está precisando de ajuda? Pega esse vídeo, manda para eles, espero que seja muito útil. E obrigada por ter me assistido até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.